Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, esse é mais um episódio do Levante Educacional. Estou aqui com o Cris. Tudo bom, João? Tranquilo. Boa tarde, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com você e com vocês também que nos acompanham. Hoje a gente vai falar de mais uma fórmula para você encontrar aí as ações mais baratas da Bolsa Brasileira. Dessa vez a gente vai falar da fórmula de Graham. E o Cris fez aí uma pesquisa para a gente sobre a fórmula de Graham, sobre Benjamin Graham e também Warren Buffett, que talvez seja o discípulo mais famoso do Graham. Conta para a gente um pouquinho, Cris, o que é a fórmula de Graham? Para quem não sabe, essa fórmula recebe o nome do seu criador, né, o Benjamin Graham, o sobrenome dele, na verdade, que foi um dos maiores investidores de todos os tempos e mentor de que ninguém mais, ninguém menos que o próprio Warren Buffett. O Graham revolucionou a forma como o investimento em ações ele era visto, né, e desenvolveu um método aí que gerou um retorno impressionante e consistente para quem seguiu esses princípios aí ao longo das décadas. Falando um pouquinho sobre a filosofia de investimentos do Graham, né, ele acreditava que, ao contrário de muitos investidores que seguiam aí especulações, né, ou tendências de mercado, ele acreditava que toda ação possui um valor intrínseco, um valor justo para aquele papel. E o valor intrínseco de uma ação é o valor real que está por trás da ação daquela empresa, né? Se a gente considerar os fundamentos financeiros e o potencial de geração de lucro, de caixa da empresa que está por trás daquela ação. Então, é o valor que aquela ação realmente vale se a gente considerar todo o potencial de geração de lucro, de geração de caixa, os bens que aquela empresa tem e outros aspectos aí que vão ditar qual é a capacidade de gerar retorno para o acionista que aquela empresa que está por trás daquela ação tem. É importante comentar também que o Benjamin Graham é um investidor mais ou menos da década de 40, né? Ele foi professor da Universidade de Colômbia e foi nesse cenário onde Benjamin Graham escreveu talvez o livro mais conhecido do mundo sobre investimentos, que é O Investidor Inteligente, e daí que a gente vai ter desse livro, que seria um arcabouço de investimentos para aquela época, a chamada Fórmula de Graham. A Fórmula de Graham é feita baseada numa indústria onde petroleiras, bancos, empresas de utilidade pública dominavam a bolsa norte-americana naquela época. A Fórmula de Graham não serve para você avaliar empresas de tecnologia. Por que isso acontece? Porque a Fórmula de Graham ela precisa que essas empresas sejam formadas do que a gente chama de heavy assets, né, que seriam ativos pesados, ou seja, as empresas de tecnologia que têm poucos ativos e geram muito caixa com a sua parte intangível, não pode ser capturada pela fórmula de Graham. Ou seja, se você fosse tentar utilizar a fórmula de Graham hoje em dia para o S&P 500, ficaria um negócio meio distorcido. Você não teria comprado todas as Big Seven e teria perdido a alta de décadas da Bolsa. No entanto, a Bolsa Brasileira é formada da mesma forma como que era formada a Bolsa nos Estados Unidos nos anos 40. Petrobras, Vale, Itaú, Banco do Brasil, empresas como a Eletrobras, tem a característica de ter heavy assets, ativos pesados. Então, para a Bolsa Brasileira, vale sim a metodologia desenvolvida por Ben Graham lá nos anos 40. E falando um pouco dessa metodologia, né, o Graham acreditava que se o investidor fizesse uma análise profunda da empresa, né, os seus fundamentos financeiros, ele ia ser capaz de calcular esse valor intrínseco que a gente estava comentando e, consequentemente, encontrar aí boas oportunidades de investimento, empresas que estivessem negociando muito abaixo, com preço muito abaixo desse valor intrínseco, né, com uma boa margem de segurança e excelentes perspectivas de retorno à medida que o mercado percebesse o valor real daquela ação. Daí o Graham passou muito tempo fazendo um estudo rigoroso dos fatores que ditavam qual que era o preço de uma ação, né? E depois de décadas de muito estudo, de experiência prática de mercado, ele construiu uma fórmula, a fórmula de Graham. Daí, o objetivo dessa fórmula é servir como uma ferramenta prática e bastante simples para o investidor conseguir identificar aí de forma bem prática no dia a dia mesmo o preço máximo que ele deve pagar por uma ação. Mas sem mais delongas, vamos à fórmula, né? Então, a fórmula para a gente conseguir achar o valor justo por uma ação, quanto a gente deveria pagar por uma ação na visão do Graham, é essa fórmula que a gente está exibindo na tela aqui. Então, é a raiz quadrada de 22,5 vezes o lucro por ação daquela empresa vezes o valor patrimonial daquela empresa por ação. Caso você não saiba o que são esses indicadores, né, explicando rapidamente, o preço sobre lucro é o quanto a gente paga pelo lucro que aquela empresa gera por cada ação que ela emitiu. Pode ser visto aí como o número de anos que levaria para o investidor recuperar o investimento que ele fez, considerando aí o lucro que aquela empresa gera a cada ano. Então, se a empresa gera um lucro anual aí de R$10, está sendo negociada por R$100, 100 dividido por 10 dá 10. Levaria 10 anos para você recuperar aquele investimento, considerando o lucro que aquela empresa gera por cada ação que você possui dela. E
E outra métrica que a gente tem é o preço sobre valor patrimonial por ação. Então, se a gente somar todos os ativos, os bens que aquela empresa tem, o caixa que ela tem, subtrair as dívidas que ela tem que pagar, outras obrigações que ela tem com terceiros, a gente chega no patrimônio daquela empresa. E aí, dividindo esse valor pelo número de ações, a gente chega no valor patrimonial por ação, o VPA, que seria o quanto cada ação vale se a gente considerar o patrimônio daquela empresa como um todo. E daí o P sobre o VPA é uma métrica que compara pra gente aí o quanto que aquela empresa está sendo negociada no mercado hoje, né, o preço dela, em relação ao, de fato, o quanto vale, né, o valor patrimonial aí de cada ação. Daí, com base em todas as suas experiências, em todos os seus estudos e observações de mercado, o Graham concluiu que a gente não deveria comprar aí ações que negociam com um P sobre lucro acima de 15 e um P sobre VPA acima de 1,5. Esse 15 vezes lucro é uma métrica que serve para os Estados Unidos. Se a gente fosse fazer para o Brasil, seria mais para 10 vezes lucro. A gente vai fazer esse ajuste lá na frente, porque as ações do Brasil raramente convergem para 15 vezes lucro, mas para 10 vezes lucro é bastante razoável a gente imaginar em algum ponto do ciclo a gente observe a média das ações negociando a 10 vezes lucro. Então esses foram os dois critérios que o Graham escolheu, né? Um preço sobre lucro abaixo de 15 garante que a gente não está pagando muito caro pelo lucro que aquela ação gera, que está gerando lucros suficientes aí em relação ao seu valor de mercado, e um P sobre VPA baixo indica que aquela ação não está sendo negociada muito acima do valor contábil que a gente tem por cada valor patrimonial que a gente tem aí por cada ação. Daí se a gente multiplica 1,5 por 15, a gente chega nos nossos 22,5 da fórmula. A planilha que a gente está mostrando assim, a gente fez um jeito mais simplificado. A gente calculou, caso uma ação fosse valer 15 vezes o lucro e uma vez e meia o patrimônio líquido, qual seria o valor justo por cada uma dessas métricas, e tiramos uma média na terceira coluna para achar esse valor justo. Fizemos isso para as 90 ações mais líquidas da Bolsa de São Paulo. A gente basicamente entrou no site de fundamentos, baixou a base que tem lá no site, você consegue fazer isso também. De maneira geral, a gente calculou quanto seria o upside de todas essas ações se elas estivessem negociando a uma vez preço sobre patrimônio. A gente basicamente pega o preço sobre lucro que o próprio site de fundamentos traz, a gente simplesmente coloca igual 15, que seriam de 15 vezes lucro, dividido pelo atual preço sobre lucro da ação. No caso da Uzi Minas, ela tem ali um preço sobre lucro de 9,49. Então, a gente fez 15 dividido por 9,49 e multiplicou pelo preço da ação, para descobrir, pelo prisma do preço sobre lucro, qual que seria o valor justo dessa ação. Já no preço sobre valor patrimonial, a gente considerou 1,5, tal qual Graham, e dividiu 1,5 pelo preço sobre valor patrimonial da Uzi Minas, e para todas as outras ações da mesma forma. Pode reparar ali que o P sobre VP da Uzi Minas é 0,37. Pelo preço sobre valor patrimonial, se ela fosse negociar uma vez e meia, ela teria um valor justo de R$ 28,58. Então, na média, segundo a fórmula de Graham, a Uzi Minas seria a ação mais barata da Bolsa e o valor justo dela seria aí de R$ 19,86, tal qual está na próxima célula, a célula de valor justo, e um upside de 182%. Sempre lembrando, e esse é o preço-lucro e o preço sobre o valor patrimonial da empresa sobre os últimos 12 meses. A gente apenas baixou uma base e fez um estudo assim, isso não é uma recomendação de compra, embora a gente tenha a recomendação de compra para algum desses papéis, para muitos desses papéis, na verdade, precisa pelo menos verificar se na sua visão, ou se na visão do analista que você segue, esse preço sobre lucro, esse preço sobre valor patrimonial, ele é firme. O que é firme? Ele é recorrente. E aí eu vou dar um exemplo de uma ação que está ali. BBAS3, o Banco do Brasil. Eu já vou afirmar que esse preço sobre lucro do Banco do Brasil, esse preço sobre valor patrimonial, pelo menos para 2024, ele deve ser mais ou menos por aí, tá? Então o Banco do Brasil deve ter mais ou menos um lucro parecido com o ano passado, o valor patrimonial mais ou menos por aí. Então, para a lógica de Graham, faria sentido que, nesse caso, o Banco do Brasil fosse ali, aplicando a fórmula de Graham, esse valor justo do Banco do Brasil poderia ser razoável, desde que a gente acreditasse que as ações iriam convergir para 15 vezes lucro. O que no Brasil, eu particularmente não acredito que isso vai acontecer numa janela de curto espaço de tempo. Eu acredito que pode convergir para 10 vezes lucro. E aí a gente vai rodar o estudo daqui a pouquinho também com 10 vezes lucro, para vocês verem o que acontece, que seria basicamente uma fórmula de Graham ajustada para as ações brasileiras. Mas, de maneira geral, essas seriam as 20 primeiras ações. Então, a gente teria ali Uzi Minas, Gerdau, Banco do Brasil, Petrobras, Bradespar, Vibra, Semig e Transmissão Paulista aparecendo com as 10, em tese,
ações mais baratas da bolsa. Talvez essas ações estejam efetivamente baratas, mas não dá para a gente apenas fazer esse screening com o que foi o preço-lucro para trás e como foi o preço sobre o valor patrimonial para trás, para ter certeza que isso vai se repetir para os próximos 12 meses e para mais adiante. Pode ter fatores não recorrentes. Eu estou vendo a Vibra ali, por exemplo. A Vibra tem um não recorrente muito grande. O lucro da Vibra do ano passado foi maior do que deve ser o lucro por causa que ela teve um ganho tributário, por exemplo, que é um fator não recorrente. Então, o lucro dela estaria inflado, por exemplo. Isso vai acontecer com todas as empresas? Não. Mas você precisa olhar ali, caso a caso, para caso você queira seguir a fórmula de Graham, para que você escolha ações que pelo menos tenham aquele lucro projetado para os próximos 12 meses, mais ou menos em linha com a estratégia também. É um ajuste que aí ou você pode fazer analisando a própria empresa e uma análise sua, ou então acompanhando analistas que vocês conhecem e confiem. Vamos fazer aquele ajuste então para os 10 vezes lucro, Cris, para ver como que fica para essas 20 ações, para ver se muda alguma coisa. Então ali na fórmula da linha G, preço sobre lucro, vai ter um 15 ali na primeira fórmula. Se a gente mudar aquele 15 para 10, a gente ficaria para algo mais ajustado. Aí é só arrastar para baixo ali nas ações. E aí a gente observa que o upside ficou menor, né? Porque a gente reduziu o valor justo por ação, mas que ainda a lógica da coisa fica mais ou menos parecida. Acho que a gente repara que a PetroRecôncavo acaba passando algumas posições à frente ali, mas a gente observa um upside muito, muito grande. Talvez até mais elevado do que vai efetivamente acontecer. A gente vai deixar isso mais realista mais um pouquinho. Vai no preço justo do P sobre VP, que é a linha H, e baixa ele de 1,5 para 1. Então, a gente estaria dizendo que no Brasil, o justo seria que as ações negociassem um preço sobre valor patrimonial de uma vez e a 10 vezes lucro. Pode ser, pode não ser. É uma premissa mais conservadora. A gente já observa ali que as Minas seguiriam em primeiro lugar, que as ações seguiriam mais ou menos na mesma lógica. Só que olha que interessante. Se a gente for considerar que o custo de capital para investir numa ação seria de 15%, nessa premissa mais rígida, apenas 13 nomes ali seriam compra, vamos dizer assim, se você considerasse que o mínimo de atratividade que você precisa é de 15%. Benjamin Graham considerava que esse upside, né, que ele chamava de margem de segurança, precisaria ser de 30%, 40%. Então, pela lógica do Ben Graham, a gente teria só 10 ações acima de 30%. A gente deixou mais difícil, né? Em vez de 15 vezes lucro e 1,5 patrimônio, a gente considerou 10 vezes lucro, 1 vez patrimônio, para ajustar aí para o risco Brasil, vamos dizer assim, né? Ben Graham fez o estudo pensando nas empresas norte-americanas. Na Bolsa Brasileira, fazendo esse estudo mais rígido aí, as 10 empresas que passam no filtro e aí você precisaria estudar na sua casa ou então acompanhar analistas que recomendam essas ações para que te passasse mais confiança, é a questão que os nomes seriam ali os Minas Gerdau, Banco do Brasil, Petrobras, Bradespar, Vibra, Semig e Transmissão Paulista seriam os nomes que passariam ali nessa fórmula de Graham ajustada para o Brasil. E aí, gostou desse vídeo? Deixa seus comentários aqui embaixo. Se você gostou, chegou até aqui, deixa seu like, ajuda bastante a gente na divulgação do nosso material aqui no nosso trabalho. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço demais você, Cris. Obrigadão, João. E a você que nos acompanhou até aqui, um forte abraço. Até a próxima.